Irmãos, é, eu confesso que eu lutei bastante, corri bastante para mim conseguir resumir, né, tudo que o Senhor tem nos dado, né, para compartilhar. Quem que está sem sacolinha, levante a mão aí, cristão aí, ó, já, ó, tá vendo? Povo abençoado. Lá atrás, lá nos fundos, tem alguém que está sem sacolinha. O que que tem mesmo nessa sacolinha aí? Água, tem um snackzinho, tá vendo? Olha aí, que legal. Eu não ganhei sacola. Você ganhou, Alex? Não? Ah, ganhou. Que bom. Pastor Jefferson, deram uma sacolinha para vocês? É, tá bom. Rodrigo, lá para trás, ganhou sacola? Tá bom. Então, beleza. C.S. Lewis, em um dos seus livros chamado Como Ser Cristão, ele diz que há 3 tipos de pessoas na Terra. Veja, preste atenção. A primeira classe de pessoas, diz na Terra, ela é composta de pessoas que vivem apenas por amor a si próprio, a si mesmo, aos seus próprios prazeres. E para essas pessoas que são amantes de si mesmo, ele diz que a humanidade, que outras pessoas, elas são vistas como um step ou uma matéria-prima para ser remodelada para que eles possam usar da forma que beneficia, que eles desejam. Esse é o primeiro tipo de pessoa, segundo Lewis. Tá? Guardaram aí, sim ou não? Então, amantes de si mesmo. Preste atenção então, redobre a atenção aí. Tá? O primeiro grupo de pessoas que Lewis ele classifica na Terra é essas pessoas que são amantes de si mesmo e tudo que elas fazem é por conta desse amor, prazer próprio. Então ele praticamente usa pessoas para realizar aquilo que eles desejam. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Ele diz que a segunda classe de pessoas que tem na Terra é composta por pessoas, aqueles que reconhecem algum tipo de divindade, de Deus, de força maior. E para essas pessoas, elas são pessoas boas até, mas que elas vivem divididas entre as coisas desta vida. Escute, pessoas que têm uma divindade, têm uma força, têm um Deus, são pessoas que, né, vivem lutando, batalhando para fazer aquilo que é certo. Mas essas pessoas, elas estão divididas entre as coisas desta vida e as coisas que esse Deus diz para elas fazerem. Estão divididas. Tá? Então, esse é o segundo tipo, classe de pessoas da Terra, segundo Lewis. Já vai entender. Tá? E ele diz que a terceira classe de pessoas que existem na Terra são pessoas como o apóstolo Paulo, que elas podem declarar: para mim, o viver é Cristo. Glória a Deus. Então, veja, é muito simples a gente identificar coisas na nossa vida. Com isso, ele está trazendo uma reflexão para o nosso próprio coração, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre aquilo que nos move de verdade ou aquilo que a gente ainda está com dúvida de ser. Tá? Então, não basta a gente ter boas intenções, não basta a gente querer realizar alguma coisa, mas se há alguma coisa que está dividindo a nossa vida e a nossa atenção com Deus, dificilmente a gente vai poder dizer que para nós o viver é Cristo. Amém, irmãos? Então, o nosso tema para esse ano, ele tem como base aí, já colocaram lá ou não? Ele tem como base a carta de João, 1 João, no capítulo 4, no capítulo 5 e o verso de número 4. Eu quero dividir, né, esse nosso compartilhar aqui em 2 etapas, tá? A gente vai ter um outro tempo de ministração. Então, essa primeira etapa aqui eu gostaria de me concentrar apenas
dando uma síntese, falando um pouquinho sobre a questão e a importância do tema em si. Tá? Eu queria me concentrar nessa primeira parte aqui, nessa questão do tema, a importância dela, a gente observar um pouquinho, né, a necessidade que temos de observarmos essa questão do tema, né, vivendo a nossa identidade cristã em um mundo relativista, né, ou fluido também, tá, que agora está mudando, né, a palavra relativo para fluido, mas anyway. Então eu queria me concentrar um pouquinho sobre essa questão. Não tenho projeção lá? Esqueceram de colocar. Esqueceram de mim aqui? Ah, tá aí. Ok? Isso. Deixa aí. Glória a Deus. Então, eu queria me concentrar nessa primeira parte sobre isso. Veja, algumas observações aqui que eu gostaria de fazer com relação ao tema, de algumas pessoas, citar aqui algumas pessoas, né? Existem várias, mas pelo menos umas 3. John MacArthur, né? Alguém, um teólogo que é dessa terra, ele fez solenes alertas já sobre o perigo do relativismo na igreja contemporânea aqui na Inglaterra e sobre o liberalismo teológico. Tá? Já ministrou muito sobre isso, já escreveu muito sobre isso. Charles Spurgeon, né, o chamado príncipe dos pregadores aqui na Inglaterra, ele também já fez um alarme na época dele aqui na Inglaterra sobre ministrações sobre essa questão do tema que nós vamos falar, sobre o liberalismo teológico também, sobre o relativismo. E, para nossa tristeza, 100 anos depois dessas ministrações de Spurgeon, a Inglaterra hoje ela vive uma teologia liberalista. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões, né? O vovô lá, o Augusto Nicodemos, ele diz que as heresias que atacaram a igreja e atacam, né? Atacaram antigamente, atacam ainda hoje, ele diz que são as mesmas heresias, mas usando uma embalagem diferente. Tá? Veja, ele diz que as heresias, vou repetir, que o mundo já viveu, né? Que os nossos antepassados já viveram, elas são as mesmas heresias que o mundo, que a igreja enfrenta e vive, mas com uma cara diferente, com uma embalagem diferente. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. São coisas para a gente prestar atenção, né, nesse quesito do que está acontecendo fora das 4 paredes, né, fora da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo. É importante a gente prestar atenção. Então, o escritor, o João, a primeira carta, no capítulo 5:4, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus, que é gerado de Deus, olha só, não tem dúvida, não tem talvez, não tem de repente, ele diz, vence o mundo. Olha só, é uma afirmação, ok? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tradução, a mensagem, diz o seguinte: quem nasce de Deus, escute, quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. E o poder que põe o mundo de joelho é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Tá? São 2 traduções aqui para a gente poder entender um pouquinho. Mas, para a gente compreender um pouquinho o tema e por que nós estamos aqui, eu queria começar com essa pergunta aqui para nós hoje. Por que a igreja existe? Tá? Repetindo. Por que a igreja existe? Vocês podem compartilhar comigo agora ou não? Por que existe a igreja? Por que a igreja existe? Estão aqui comigo ou não? Pode falar então, irmãos. O que mais?
Olha aí, aprender mais de Deus aqui, lá o Pedro, para espalhar a palavra de Deus. Que mais? Como? Exato, para fazer alguma coisa. Nós temos um propósito, ok? Mas escute, por que a igreja existe? Essa é uma pergunta importante para nós. Por que nós estamos aqui nessa terra? Por que o Senhor instituiu esse povo chamado cristão, como foi falado aqui pela Luamar? Né? Como somos chamados, que fomos intitulados, começando lá com os nossos discípulos, né? Os discípulos de Cristo, na verdade, não nós. Então, por que a igreja existe? Tá? A gente precisa partir dessa premissa para a gente conseguir entender a importância de nós estarmos aqui, a importância de compreendermos o nosso tema para esse ano, para que a gente possa, se aprofundar, para que a gente possa se enraizar naquilo que realmente Deus nos chamou para ser e fazer, e a gente poder dizer, se ajuntar às fileiras desse grupo, dessa classe de pessoas que vai poder falar, como o apóstolo Paulo disse, para nós o viver é Cristo, e o resto é resto. Glória a Deus por isso. Então veja, antes de falar sobre isso, sobre essa questão de que nós devemos cooperar no façamos de Deus, eu queria trazer aqui uma questão muito importante para a gente poder começar a entender isso de uma forma profunda. Veja, escute, toda instituição de ensino na Terra, no mundo, precisa de uma coisa chamada PPP, tá? Diga PPP. Isso. Pastor, o que é o PPP? Escute, Projeto Político Pedagógico. Vamos lá? Projeto Político Pedagógico. Pastor, o que é esse projeto político pedagógico? Escute, é uma visão de fundamento, ou o fundamento de uma visão do tipo de ser humano que essa instituição de ensino ela quer formar, ela quer gerar. Veja, toda instituição na face da terra de ensino, ela tem esse projeto político-pedagógico. Como? Eu sempre digo, aqui é o chamada missão daquela instituição, é chamado propósito daquela instituição, e para isso eles são intencionais. Para serem intencionais, eles têm que ter um projeto político-pedagógico que vai fundamentar toda a forma de ensino dessa instituição, toda a fundamentação de como eles vão fazer para gerar um tipo de humano, de pessoa que eles querem gerar. Veja, só para nós começarmos a entender aonde nós estamos vivendo, o que nós estamos atravessando e o que nós estamos recebendo como resultado daquilo que nós não fazemos. Tá? Então veja, as instituições de ensino hoje, em todo lugar do mundo, eles têm muito definido de uma maneira muito clara, o tipo de pessoa que eles querem gerar. Tá? Através do ensino, da preparação, da intencionalidade, das falas, da educação, do aprendizado. Então, nada é lançado ali é um chavão deles, tal, não. Nada é lançado à toa, nada é ensinado sem ter um propósito, uma intenção de gerar um certo tipo de pessoa. Alguém está entendendo isso, irmão? Agora, olha só. E isso, vou afirmar aqui de novo. Isso aqui é missão de alguém. Isso é missão, eles têm isso como missão, eles têm isso como propósito. E aí você vai entender melhor agora aquilo que o apóstolo João aqui está dizendo. O que é gerado, presta atenção, o que é gerado, nascido de Deus, ele tem uma capacidade. Alguém está entendendo sim ou não? O que foi gerado de Deus, ele foi gerado não apenas, está no mundo aí, foi lançado, não. Ele teve uma intenção de ser gerado.
Ele teve um projeto para ser gerado. Ele teve aqui um propósito para ser gerado. Alguém está entendendo, irmãos? Aí a questão nossa aqui é, como eu perguntei para vocês, volto a perguntar, para que a igreja existe? Hã? Exato. Mas como que nós vamos fazer isso? Ou como que nós estamos fazendo isso? Tá? Veja, vou voltar aqui, porque isso é importante para a gente entender hoje pela manhã. Se o teu filho vai para a escola, lá tem um PPP, dizendo, a gente vai trabalhar para que ele cresça, ele seja inculcado nele, e ele seja esse tipo de ser humano aqui. Tá? Então ele vai ser esse tipo de pessoa. Se ele continuar aqui na nossa escola, nos nossos ensinos, nós somos intencionais. Ele vai ser essa pessoa desconstruída hoje. Alguém está entendendo? Se a gente vai para a faculdade, na faculdade lá, tem um projeto político-pedagógico. Dizer o quê? A gente vai trabalhar, a gente vai fazer de tudo, ser intencional para que essa pessoa saia daqui com um tipo de pensamento. Porque daí vai refletir na sociedade. Alguém está entendendo? Aí a pergunta, volto aqui agora, e nós? Exato. Formar pessoas. Mas o ponto aqui é, nós temos esse conceito formado dentro do nosso coração? Sabe, a gente faz isso de uma forma intencional, categoricamente, assim como as instituições fora do sistema, a comunidade, da religião têm feito. Hã? Então, você consegue entender agora a importância de nós estarmos aqui falando sobre esse tema e estar nos reunidos, abrindo mão. Levantei 7 horas da manhã. Isso não é mais do que a nossa obrigação, irmão. Não tem nada de mais nisso, ok? Para começar, para a gente entender. Porque se eu tenho uma intenção, veja, então não importa aquilo que eu tenho que fazer para cooperar com Deus naquilo que eu fui chamado para ser e fazer. Então a igreja está aqui na terra para cooperar no façamos de Deus. Tá? Quando Deus disse façamos o homem, veja, eu não vou pregar sobre isso, porque aqui eu quero só passar com vocês para que a gente possa entender de verdade esse tema. Então, quando Deus disse façamos o homem, Deus tinha uma intenção, Deus tinha um PPP no coração. Tá? Ele tinha um projeto para o homem, ele tinha uma missão para o homem, ele tinha uma intenção para o homem, do tipo de ser humano que ele gostaria que fosse. Estava no coração de Deus. Tá? Ok? Então guarde isso. E aí, olha só, Deus tinha uma intenção. E aí a nossa missão hoje aqui, como igreja, é cooperar nesse façamos de Deus. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Olha aqui, vou pontuar aqui para vocês, mas a mesa como símbolo pedagógico do fazer discípulos, Marcos e Mateus. Tá? Então veja, se eu entendo para aquilo que eu fui chamado por Deus e eu sou intencional, assim como a instituição de ensino, eu vou começar a me englobar na missão de Deus, que é fazer pessoas parecidas com Deus, com o propósito de Deus. Eu vou gerar um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é essa? Um discípulo de Cristo, que tem a identidade de Cristo. No vídeo ali, no finalzinho, nós colocamos uma frase dizendo que por onde nós passarmos, todos, que olhar para a gente possa ver em nós, possa conseguir identificar na gente que nós somos discípulos de quem? De Cristo. Então veja, a gente precisa entender de uma vez por todas que nós cooperamos com o façamos de Deus. Então essa é a nossa missão, não é a missão de ninguém mais. Não é missão da escola, não é missão do governo, não é missão, das instituições de caridade, não é missão dos recursos humanos, direitos humanos, não é missão da ciência, não é missão da filosofia, não é missão de ninguém, é a missão da igreja. Ok? Então é a nossa missão. A gente entender que somos intencionais para gerar um tipo de crente, de cristão que nós queremos. Então veja,
Se nós entendermos que nós fazemos parte do façamos de Deus, então a gente precisa entender que eu preciso estar na missão de Deus. Tá? Então, fazendo discípulos, formando servos, veja, de Cristo, que cooperem, segundo Paulo diz em Efésios aqui, ó, para cooperar, fazendo o quê? Ministério, gerando pessoas para edificação do corpo de Cristo. Outra coisa aqui, ó, recebemos amor, graça e comunhão, a materialização das virtudes, como Paulo diz em Efésios. Sabe, as virtudes de Deus, nós temos isso para compartilhar. Olha aqui para mim. Pastor, por que você está falando sobre isso aqui, pastor? Porque se nós entendermos esse primeiro ponto aqui, a questão da identidade cristã já tem 50%, 60% de caminho andado aí dentro da nossa comunidade. A gente já vai ser intencional. Tudo que a gente faz é para que isso seja realizado. Veja. Então, recebemos o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem consigo mesmo, segundo Paulo diz em Coríntios aqui também. Tá? Então, veja, a igreja existe na terra para cooperar com o façamos de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto político pedagógico para nós. Ok? Por quê que Deus tem um projeto político pedagógico para nós? Hã? Ele sabe o tipo de ser humano que ele quer gerar. Entendeu, irmãos? Então, olha só para nós. Quando a gente se reúne, né, como comunidade, como igreja, é muito fácil a gente tocar, cantar e pregar. Isso é muito fácil. Reunir pessoas, fazer um louvor, fazer uma coisa, fazer culto é muito fácil. Agora, a questão nossa é que a gente precisa prestar atenção, e esse é o nosso trabalho. A Abundante Vida, ela está focada nisso. Sabe, de que tipo de cristão nós queremos gerar? Essa é a pergunta que eu quero que fique no teu coração aqui esta manhã. Que tipo de cristão nós queremos gerar? Faz sentido essa pergunta, sim ou não? Faz parte da compreensão nossa desta manhã, isso, bem forte esta manhã. Você pode dar uma glória a Deus? Tá? Então, que tipo de pessoa nós queremos gerar? Tá? Essa é uma pergunta. Porque o tipo, obrigado, Ber. O tipo de pessoa que nós, como igreja, como comunidade, queremos gerar, escute aqui, que eu vou falar agora. Vai depender do tipo de fundamento, de valores, de conhecimento do evangelho que nós pregamos. Entendido isso ou não? Tá? Porque o tipo de evangelho que a gente prega, o tipo de culto que a gente faz, o tipo de serviços para Deus que a gente presta, é o tipo de evangelho que a gente está pregando, é o tipo de cristão que a gente vai estar gerando. Exemplo, quero dar um exemplo disso. Por exemplo, por que hoje as pessoas têm no coração a mentalidade, está ligado o microfone aí, a mentalidade de que quando eu vou para a igreja, eu vou lá para receber alguma coisa e ser abençoado, alguma coisa assim. Por quê? Eu vou lá para mim, para Deus mudar o meu cativeiro, para Deus fazer as coisas. Por que nós temos essa mentalidade às vezes? Exatamente. Mas é só isso? Não. Não é por aí. Né? Então veja, o tipo de pessoa que eu quero gerar, você consegue entender? Então é muito fácil fazer culto, reunir pessoas, tá? Se eu alimentar as emoções, não que isso não é ruim, entendeu? Que é ruim, isso é bom, a gente precisa mover as nossas emoções, mas dentro de um fundamento bíblico, tá? É isso, esse é o ponto. Por quê, irmãos? Porque nós estamos caminhando hoje para um lugar, eu falo sempre isso, para um lugar onde nós não vamos conseguir viver a vida, o Evangelho de Cristo, se a gente tem dúvidas.
Se a gente ainda não entendeu quem é o Cristo, porque alguém que se alista para a missão de Deus, esse alguém que se alistou para a missão de Deus está dizendo, ei, nós estamos em guerra. Ok? Então, se nós estamos em guerra, o que isso significa? A gente tem que estar preparado para os combates. Sim ou não? A gente tem que estar munido, a gente tem que saber manejar, sabe? A palavra da verdade, a gente tem que manejar e saber muito bem definido aquilo que nós cremos, por que nós cremos nisso. A gente tem que se preparar. Tá? Exemplo, olha só, por que nós escolhemos, não é, agora eu vou falar de João, mas por que nós escolhemos o Evangelho de João para estar falando sobre isso? Tá? Porque, teologicamente, Jesus deu uma palavra para João dizendo o seguinte, olha, e se eu quero que esteja vivo quando eu voltar? E os discípulos entenderam que João não ia morrer, ficar vivo, não era isso. Jesus estava falando sobre o chamado de João. Sobre o ministério do apóstolo João. Por quê? Porque o ministério do apóstolo de João era um ministério de consertar as coisas. Era um ministério que era consertado, era trabalhado nas práticas daquilo que o Evangelho diz para nós. Tá? Esse é o chamado de João. Então Jesus disse, olha, nos últimos tempos eu quero que esteja vivo o ministério, o chamado de João no meio da igreja. Qual é o chamado de João? De consertar as redes, de consertar as coisas, de olhar as coisas de uma prática, de um prisma diferente, de trabalhar por aquilo que se diz que é. Glória a Deus por isso. Então veja, como eu disse, o sistema fora de Cristo, que eu quero chamar de sistema do mundo, tá? Esse sistema, ele tem feito esse trabalho de uma forma muito eficiente e eficaz. As universidades, as escolas, o governo. Então, e esse é o motivo, sabe, da nossa sociedade atual, ela estar tão desconfigurada nas suas identidades. Ok, irmãos? Então veja, por isso a igreja, nós, a igreja, precisamos de uma forma urgente responder e saber o tipo de cristão que nós queremos gerar. Paulo diz, meus filhinhos, porque eu sinto dores de partos até que Cristo seja gerado, formado em vós. Veja, aqui está uma intencionalidade do apóstolo, sim ou não? Gerar um filho é fácil? Veja, ele diz, eu sinto dores, assim como a mulher tem dor de parto, eu estou sentindo dor para gerar esse filho. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não pariu o filho espiritualmente e abandonou, e largou ele, deixou ele para lá, vai crescer sozinho. Não, ele diz, eu vou estar junto, tá? Enquanto eu não ver Cristo formado, gerado nele, eu não posso deixá-lo. Para isso, nem que eu sinta dores, como a mulher sente de parto. Tem alguém aqui comigo ou não? Veja, esse cara aqui, que pode dizer para mim eu viver a Cristo, ele está totalmente comprometido com o façamos de Deus. Ele está totalmente comprometido com a missão de Deus na terra, não é a missão dele. Porque se for a missão nossa individual, veja, se a gente estiver naquela classe, no meio, naquele segundo grupo de classe que C.S. Lewis diz, a gente sempre vai estar com dúvida. Ei, não, mas eu tenho as minhas coisas aqui dessa terra, eu tenho as coisas que eu não consigo fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas agora não dá tempo, não consigo. Então eu estou entre lá e cá. E aí eu não consigo me comprometer com o façamos de Deus. Só que enquanto nós estamos indefinidos, nós estamos nessa indefinição, os nossos filhos estão vindo atrás de nós, sendo gerados como? Como se nós não decidimos a nossa vida ainda, os nossos filhos que caminham atrás de nós, como que eles vão estar, irmãos? Em dúvida. Aí a gente chega num lugar e diz assim, aonde eu errei com ele? Que ele não quer saber nada de valores, de Deus, das coisas. Não quero. A gente diz, aonde eu errei? Simples. Você andou em cima do muro.
Alguém está entendendo, irmão? Andou em cima do muro. E o muro é de quem, irmãos? Quando Mateus 5,37 diz, sim, sim, não, não. Hã? O muro de quem que é? Simples. Você consegue entender o que João está ensinando para nós? Para a igreja que vivia na época, tá? Uma das maiores heresias, né, na sociedade, que era o gnosticismo. Então ele diz, ei, é simples saber quem é cristão, quem está vivendo como cristão. É simples. Ele diz assim, olha, aquele que foi gerado de Deus, ele é enfático, vence o relativismo. Quem foi gerado em Deus, vence o relativismo. Mas presta atenção aqui, ó. O que eu quero que você entenda. Quem gera os filhos para Deus? Hã? Somos nós. Então, por isso, olha só, nós precisamos, sabe, quando eu digo nós, é cada um individual, abraçar essa missão de Deus aqui, ó, para a gente ter como proposta da nossa vida, e aí, nesse presente agora, uma proposta presente da nossa missão, que vai refletir nas crenças e valores futuramente das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, lá na frente. Veja, aquilo que nós decidirmos hoje, agora, aqui, vai refletir a nossa forma de viver intencional, vai refletir nos valores futuros dos nossos filhos, da próxima geração, sabe, dos nossos netos, bisnetos. A gente não vai estar aqui mais, mas aquilo que nós definimos hoje como missão para a nossa vida, as gerações vão estar desfrutando lá. Glória a Deus, irmãos. Então, muda para mim o slide, o próximo ali, por favor. Então, olha só. Por isso que eu quero enfatizar também, passar bem rápido aqui, ó, aquilo que nós temos como visão. Porque faz parte do façamos de Deus. Faz parte do comprometimento daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Então, veja, nós temos como visão. O que é a visão? É onde a gente quer chegar. Por quê? Não é a nossa visão, é a visão do céu, é a visão de Deus, é a visão da palavra. Por quê? Ponto 1, levar Cristo às pessoas. Veja só, levar Cristo é ser a expressão de Cristo na relação. Tá? Entendeu? É expressar Cristo na relação. É levar Cristo na relação. Por quê? Por que nós estamos trabalhando essa questão do relativismo hoje? Por quê? Porque às vezes a gente diz que é cristão, mas na relação as pessoas dizem, eu não sei não. Amém? Por isso que a frase desse ano nossa, qual é a frase desse ano nosso que a gente vai repetir? O que fazemos não pode ser mais importante do que aquilo que eu revelo ser. E onde eu revelo quem eu sou, irmão? Dentro de casa, sentado na mesa com alguém, na relação. Por isso, que faz parte da nossa missão, sabe, o gerar discípulos na mesa. Glória a Deus, que a gente falou antes ali. Faz parte. Então, 2, olha, o amor, ele diz, amando. Como que a gente vai fazer isso? Amando e servindo pessoas. Então o amor é fundamento da relação. Só há possibilidade de servir alguém no amor. Pastor, como assim? Tudo que eu sirvo fora do amor é interesse. Tá? Se eu sirvo fora do amor é interesse. E voltamos ao início lá. Se eu estou servindo por interesse, será que alguém vai perceber o interesse que eu estou revelando ser? Não, eu estou falando uma coisa boa, mas o que está revelando aqui? Interesse. Então não há amor. Por quê? Lembram que a gente já falou muito sobre isso. Engraçado que João, ele traz 3 coisas aqui, ele vai trabalhar de novo. A resposta, escute, para as crises que foram geradas, tá, nesse tempo de João responde com algumas questões fantásticas que eu vou compartilhar depois do segundo tempo com vocês. Mas, olha só, voltando, o amor é fundamento da relação. Só há possibilidade de servir alguém no amor. Fora disso é tudo interesse.
Ok? 3. Tá? Olha só, a relação é o lugar de conhecimento. Fazer Cristo conhecido é só na relação. Me comprometer com a missão de Deus, com o façamos de Deus, é na relação que a gente faz isso. Não é fora da relação, não é. Entendeu? Não é, vou levar a pessoa na igreja, no culto lá. Beleza, ela vai ouvir a palavra. Mas conhecer é só na relação, porque a relação é lugar de conhecimento. Na relação é lugar de revelação. Por que revelação? No sentar à mesa, na comunhão com alguém, a pessoa começa a conhecer a minha essência, quem eu sou de verdade, não aquilo que eu estou expressando no púlpito ou no lugar, né? Eu estou vivendo algo que realmente não é aquilo que eu sou. Então, olha só, é importante a gente entender isso, que faz parte da nossa visão. Outra coisa, a natureza de Jesus, olha só, por todas as línguas, fazer Jesus todas as línguas e povos, nação, no poder do Espírito Santo, a natureza de Jesus é revelada na cruz. Tá? Então, na cruz, ele revela uma coisa chamada graça. Então, amar é servir quem não merece. Glória a Deus, irmão. Veja como começa a mudar tudo. Não tem que ter interesse, é amor. Se é amor, a possibilidade de ter interesse é zero. Por quê? Porque a graça, né, de Jesus, se eu tenho a mesma natureza, se eu nasci de Cristo, se eu sou nascido de Deus, então o que é revelado através de mim também é graça. E para mim liberar graça, eu tenho o quê? Morrer. É ou não é? Porque foi onde que Cristo liberou graça para a gente? Onde? Na cruz. Então, se eu preciso liberar graça para alguém, eu preciso liberar onde? Aonde que eu preciso liberar graça? Morrendo. Você consegue entender aqui? Ó? Esse é, veja, olha aqui para mim. Esse é o evangelho intencional, irmão. Esse é o evangelho PPP de Deus. Essa é o façamos de Deus no homem. Agora, olha aqui para mim. O que o mundo e o sistema gera nessas questões de relação? É troca, sim ou não? É merecimento, sim ou não? Se não merece, então não vou dar, sim ou não? E o próprio João diz que foi liberado para nós, tá, uma essência sobre nós, foi liberado uma coisa chamada graça sobre graça. Lembram disso? A gente sempre fala aqui. Então o que é graça sobre graça? É assim, eu recebi graça, alguém morreu para liberar graça para mim. Simples, o que Deus espera de mim? Que eu faça a mesma coisa. Entendeu, irmão? Por que o outro tem que merecer então? Ponto, ok? Para nós não se ater aqui. 4, último aqui, ó. O nosso olhar, olha só, isso aqui é importante. Para que as nações, para que os povos recebam Cristo, olha só, o nosso olhar precisa ser de compaixão para os povos e nações. A nossa ação é possível, ou só é possível, movida no e com o Espírito Santo. Por que é difícil, às vezes, a gente sentir compaixão? Por que é difícil a gente liberar isso aqui? Por que é difícil a gente expressar? Olha aqui para mim, irmãos. O que traz brilho a tudo aquilo que nós temos como conhecimento, como intelecto, como aprendizado, sabe, como direção, como fundamento, o que traz brilho a isso é o Espírito Santo. Tá? Se o Espírito Santo não agir em nós, tudo que a gente faz é uma intenção pessoal própria que vai gerar qualquer outra coisa, assim como está lá no capítulo 5 de Gênesis, que depois que o homem andou separado de Deus, quis andar sozinho, a Bíblia vai dizer que, lá em Gênesis 5, vai dizer que Adão, ele gerou pessoas, homens, segundo a sua própria imagem e a sua própria semelhança, veja.
E a gente quer fazer isso? Não. Nós não queremos gerar ninguém à nossa imagem. Nós não queremos gerar ninguém à nossa semelhança. Nós estamos aqui como povo de Deus para gerar um povo parecido com Cristo. Tá? Discípulos de Cristo. Então, isso sem o Espírito Santo, a gente não tem compaixão. Tá? Por isso que a maioria das pessoas falam, né, quando você começa a estudar teologia, as pessoas ficam frias, né? Você acha que isso é verdade? Hã? É verdade, sim ou não? Repete aí, Shirley. Exatamente. Tá? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então veja, mas eu estou estudando a Bíblia, mas cadê o Espírito? Está movendo, porque assim, quem traz discernimento de todo o fundamento que eu tenho como teologia, independente da raiz que eu acredito, é o Espírito Santo, ele é o equilíbrio. Tá? Senão é vazio, é chato, é boring pra caramba. Sem o Espírito Santo é muito ruim. Próximo slide. Vamos lá. Agora veja bem, aqui ó, olha só, viver a identidade cristã no mundo relativo. Diga, viver, identidade, mundo, relativismo. Então olha só, aonde surgiu? Veja, lembre-se, eu estou batendo nessa tecla aqui, porque eu quero que você saia daqui hoje com isso no teu coração. Veja só, viver. Deus nos criou, tá? Pessoa espiritual. Veja, criação perfeita de Deus, uma pessoa, tá? Espiritual. Então, como propósito aqui, ó, era viver tudo que Deus é, como a Luamar disse aqui, ó. Sermos pequenos, Cristo, expressar Cristo. Esse era o propósito intencional de Deus no início. Tá? E compartilhar tudo que Deus doa e tem. Esse era o propósito original, ok? Mas olha só, a identidade aqui, ela foi quebrada. Esse propósito inicial aqui de viver para Deus, a missão de Deus, cooperar no façamos de Deus, foi quebrada. Então a queda trouxe o quê? Em vez de pessoa, trouxe um indivíduo. Em vez de espiritual, ele se tornou material carnal. E agora a gente tem a luta da carne contra o espírito. Então a gente vive nessa luta aqui diária, tá? E a nossa identidade, ela tá ofuscada. Por quê? Porque a gente vive nessa batalha entre as coisas da terra e as coisas que são do céu. E antes, a gente tinha essa guerra? Não. O homem não se via diferente de si, era uma só carne, então era uma pessoa, porque pessoa é isso, é compartilhado, o indivíduo já diz, é individual, ele é indiferente, ele não é compartilhado, então ele é só materialista, carnal, ele só olha ele, defende ele, luta por ele. Aliás, olha só, eu já disse aqui esses dias, vou repetir, eu não sei se você assistiu O Mundo Depois de Nós, ele vai falar um pouquinho de coisas que Freud disse, que Lewis também falou, que outros teólogos já falaram, né? Stuart Hall, por exemplo, também já disse sobre isso, que seres humanos, depois da queda, Lewis diz, né? Depois da queda, ele diz que seres humanos são capazes de matar para defender o seu território. Por quê? Porque tudo que ele olha é o seu próprio umbigo. Por quê? Porque ele é um ser caído. Tá? Então no filme lá, um spoiler, se não gosta, o problema é seu, vou dar do mesmo jeito. Tá? No filme, você vai ver que entra em crise a terra, nem tem comunicação, não tem falta de comida, tá tudo quebrado. Então aí cada um começa, o cara que era vizinho amigo, foi lá pedir um remédio, o cara esperou ele com uma espingarda, daqui para fora. Cara, mas nós somos amigos, já era. A prova do que esses caras já falaram anos atrás. Por causa desse ser caído, a gente, para defender o nosso eu, o nosso território, a gente mata o ser humano muito fácil. Você está entendendo aonde a gente está caminhando? Para onde estão nos levando? Para a gente voltar a viver esse ser caído e não viver isso aqui, ó. Tá? Tudo que o sistema do mundo faz é que a gente se viva lutando contra a carne e o espírito sempre. Mas olha só,
havia uma coisa ali, ó. Existe algo de Deus que nós chamamos de promessa. Tá? Gênesis 3,15 era a promessa de Deus para a redenção de nossa identidade, da nossa vida, de tudo aquilo que nós precisamos viver. Então qual é a promessa? Olha, de ti nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Lembra disso? A promessa de Deus veio sobre nós. Então aí vem, o mundo recebe a redenção. Quem é redenção? Diga bem alto. Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, olha só, envolvido nesses 4 processos aqui: a criação, a queda, a redenção e a restauração. Essa é o façamos de Deus, de novo. E a igreja, nós como povo de Deus, precisamos estar, sabe, alistados, comprometidos, envolvidos nesta guerra. Tá? Que é uma guerra o quê? Olha só, carne e espírito, ou mundo físico, objetividade, coisa de Satanás, com o mundo espiritual. Nós estamos nessa guerra. Então veja, Cristo vem, a solução para a nossa vida, a redenção do mundo, a restauração de todas as coisas, porém, existe um sistema que relativizou toda a verdade que Deus estabeleceu para nós. E aí qual é a nossa missão? Olha só, a restauração da nossa verdadeira identidade, ok? Então a igreja, diga a igreja, mais uma vez, diga a igreja, o corpo de Cristo é um instrumento de transformação. Tá, mais uma vez, repita isso, diga a igreja, o corpo de Cristo é instrumento de transformação. E qual é o elemento fundamental para isso? Fé. Tá? O elemento fundamental é a nossa fé. Tá? E olha o que João diz. O que João diz lá? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o relativismo. Qual é a vitória que vence o relativismo? A nossa fé. Glória a Deus por isso. Próximo. Estou correndo aqui, irmãos. Tá? 10 para mim finalizar. Então, olha só, os desafios do tema. Os desafios que nós temos aqui com o tema. Olha só, a gente vai apresentar 3 tipos de crise aqui. Que João identificou, que ele viveu na época e que nós também estamos vivendo na nossa época agora. Então, veja. Qual as 3 tipos de crise? Diga a crise na ética, a crise cultural ou social e a crise religiosa. Ok? Essas 3 crises que a gente está vivendo hoje na face da terra. E aí, a questão nossa aqui veja, já vou explicar um pouquinho aqui. Como viver a nossa identidade no meio dessas crises? Sabe, a crise ética, a crise moral ou social, a crise religiosa. Nós estamos passando por uma crise violenta e João identifica isso aqui. E ele traz uma palavra de solução para nós também. Né? Não solução, mas de ponto para a gente entender e saber como eu ser um cristão no meio desse mundo relativo. E aí ele apresenta isso. Então, como viver? Por quê? Olha só, hoje nós estamos vivendo esse relativismo em todos os aspectos, porque a gente observa milhares de pessoas hoje são desintegradas do corpo de Cristo por conta do autopastoreio. Pode observar. O cara segue alguém na internet e lá o cara quer ele quer gerar um tipo de pessoa lá, intencionalmente, mas ele quer. Ou às vezes nem tem intenção, mas ele forma. Então a pessoa vai, aprende e ele começa a se autopastorear. E daí quando ele se autopastoreia, ele se torna autossuficiente. Ele tem um autoentendimento de si próprio, então ele não precisa mais de ninguém. Aí eu pergunto para você, o Evangelho de Cristo ensinou isso? Não. Tá? Primeiro, olha só, o que o Evangelho, quando ele disse façamos, ele fez sozinho? Quem estava lá? Já começa por aí.
Se eu estou, veja, se eu entendi o façamos de Deus, eu fui feito por uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha só, sozinho, nós não somos o corpo de Cristo. Tá? Sozinhos, nós não geramos pessoas para o corpo de Cristo. A gente precisa entender isso. Então, veja, aqui as pessoas, elas são levadas hoje por conta da quebra da ética, da quebra religiosa, da quebra cultural e social. A gente hoje está vivendo, sabe, essa desintegração da relação. Tanto cristã, religiosa, social, há uma desintegração. Isso é intencional. Como eu disse, não é uma coisa que está acontecendo por si só. Não, veja, eu vou voltar aqui. A escola, a educação, o governo, o ensino, as instituições, elas têm um projeto para isso. Elas têm um projeto. Então, irmãos, nesta manhã eu quero fazer como Paulo. Eu rogo para vocês que se a gente não aderir à missão de Deus e sermos intencionais a partir de hoje, a começar dentro da nossa casa e viver a nossa vida cristã intencionalmente, a igreja vai padecer muito. E quando eu digo igreja, é você, nós vamos padecer. A nossa família vai sofrer. Os nossos futuros netos, sabe, os nossos bisnetos vão padecer por conta daquilo que nós não compreendemos hoje. Então a questão é como eu ser cristão nesse mundo. Quebra de ética, tá? Aqui, ó, né, é uma definição, uma definição, como é que eu posso dizer? Filosófica, mas biblicamente ética são deveres. Deus definiu ética como deveres, algo que eu devo. Tá? Então, a questão é essa. Então, como que eu vou ser cristão? Como? Sabe, onde cada um, escute, cada um, ele vai buscar aquilo que quer crer individualmente, sozinho, na internet, nas suas buscas diárias por lá, ele vai buscar. Veja, nada contra, porém também nada a favor, porque se eu não tenho um acompanhamento, se eu não tenho pessoas diferentes, pensando diferente de mim, a probabilidade é muito grande de eu estar indo viver uma sofisma teológica. Tá? Não o evangelho de Cristo. Ok? Isso é muito importante para nós. Então, eu sempre digo, olha, nós precisamos de entender a nossa identidade. O que é a nossa identidade? Então, veja, por quê? Porque você e eu somos a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Tá? Essa é a realidade. Então, eu sempre falo que a gente não vai ser lembrado por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz. Por quê? Olha só, você pode ensinar o que sabe, mas transmitir só aquilo que você é. Eu digo sempre outra coisa, as pessoas não são impactadas pelo quanto eu conheço da Bíblia. As pessoas, elas são impactadas por aquilo que eu conheci da Bíblia, o quanto me transformou. Isso impacta as pessoas. Tá? O meu conhecimento, o máximo que pode ser gerado momentaneamente, uau, como ele é inteligente. Tá? Mas aquilo que eu conheci da palavra, o quanto tem me transformado na caminhada, isso muda o olhar das pessoas. Isso chama a atenção de um mundo caído. Eu tenho dito, sabe, que o que vai transformar o mundo não são as nossas verborreias, são a qualidade das nossas relações. É a qualidade das nossas relações, é a qualidade da nossa comunhão, é que vai atrair as pessoas, é que vai transformar as pessoas. Não o tanto que eu falo, tanto que eu conheço, tanto que eu sei. Deixa eu explicar para você, eu não estou condenando o conhecimento é a nossa busca como ministério. Mas ela não é suficiente, separado da prática.
Ela não é. Aliás, nós somos muito influenciados, sabe, pelos nossos reformadores, nessa questão que nós entendemos algumas coisas erradas, sabe? Fomos para dois polos diferentes. Um, sabe, crente medroso, arminiano, o outro, crente relaxado, calvinista. Perdoe os irmãos calvinistas, os irmãos arminianos aí também. Por quê? Tá? Não estou generalizando, porque você entra num processo, até você amadurecer, você é relaxado. O arminiano, até ele entender, amadurecer algumas coisas, ele é medroso. Faz coisas por medo, não porque entendeu Deus. Faz coisas porque tem medo que Deus puna ele. O outro, não, eu já sou, tenho certeza, tenho convicção, então ele é relaxado. Tá? Então olha aqui para mim, o que Deus quer de nós? Sabe, é importante? Tem, irmãos. Estude a Bíblia. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Mas deixa eu falar, teologia sem prática é porcaria. E prática sem teologia também é porcaria. Tá? São vãs repetições. Então o que Deus espera de nós, irmãos, que a gente estude teologia e aquilo que a gente estudou, caramba, vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu da palavra. Essa é a esperança da glória de Deus na nossa vida para nós hoje. Glória a Deus por isso, irmão. Então que o Senhor venha trazer em nós essa compreensão. Então veja só, a quebra ética na nossa vida, hoje ela tem sido destruída, porque ética são deveres. Jesus disse, olha, qual o maior mandamento da vida? Qual é? Lembram? Amar a Deus e o seu como a ti. Então quais são os deveres? Eu devo algo a Deus, o meu próximo e a mim mesmo. Tá? São deveres, ética são deveres. Tá? E por que é importante? Por que houve a quebra da ética, irmãos? Hoje a queda está relativa. Tá? Então, como destruiu a ética, veja, antigamente a moral era Deus. Destruíram a moral Deus, trouxeram para outros cantos. Então, a cultura também foi destruída. A cultura foi destruída, o social, a vida social foi relativizada. A igreja, ela está relativizada, ela se tornou moralista, diferente da moral. Então ela vive uma hipocrisia. E aí ela não consegue passar as crises que nós temos passado. Olha aqui para mim, quero finalizar essa parte agora aqui dizendo o seguinte, veja, por que nós estamos sendo reprovados no sentido moral? Porque a igreja é a questão moral. A igreja é o ponto moral de nós. Por causa da hipocrisia religiosa. Por causa das misturas que o gnosticismo, hoje, como disse Nicodemos, ele só tem uma outra face, mas ele está dentro da igreja também hoje, gerando uma hipocrisia. Então, a pessoa está lá falando uma coisa, mas lá fora está fazendo outra. E aí, olha aqui para mim, a gente está numa crise religiosa. Por quê? Porque a gente olha todos os dias na internet, você vê escândalo. Há um pastor que abusou, que fez, que roubou, há um cristão que matou, uma cantora que fez, uma que matou o marido, poxa, mas pregava tanto, tal, juntou lá e deu 20 e tantos tiros no marido. Como que pode isso? Mas estava cantando e pregando, irmãos. Por quê? Tá? Por causa disso aqui, ó. Porque está relativo. Não são absolutos. Tá bom, irmãos? Então, olha aqui para mim nessa manhã. Já deu meu tempo? Então, olha aqui para mim. Eu quero... Alex, vem aqui. Tá? Eu vou parar. Mas olha aqui para mim. Deixa eu falar para você. A nossa fala hoje não é para ofender você como cristão. Não é para ofender você como ponto de vista que você defende teológico, não. É para chamar a nossa atenção para a realidade. É só para isso. E receba isso com amor, com carinho no teu coração, porque é para o nosso crescimento.